Deus é bom, Deus é muito bom. Abre comigo, por favor, no livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Geralmente, eu sempre falo isso toda semana, a gente coloca os versículos da pregação aqui no telão. Esses aqui não estão. Eu prefiro que você abre e acompanhe comigo. 2 Pedro 1, vou começar em versículo 5. O apóstolo Pedro, ele diz assim para a igreja, Paulo, ele diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Vamos parar aqui rapidamente. Eu sinto que Deus tem colocado no meu coração, por talvez mais de um ano, uma ideia, um pensamento principal, algo que sempre está no fundo da minha mente. E essa série de mensagens, o que nos define, começamos algumas semanas atrás, é um produto desse pensamento principal, essa ideia principal que Deus tem colocado no meu coração. E é assim, que o cristianismo não é apenas uma vida somente e apenas tentando evitar o pecado, tá? O cristianismo não é só uma vida focada em se afastar e se distanciar de todas aquelas coisas que sabemos que é contra a palavra de Deus. Agora, sim, claro, é óbvio que superar o pecado, fazer morrer os pecados da nossa vida, ficar longe, ficar distante, nos afastar daquilo que não agrada a Deus, isso é essencial. Claro que isso é extremamente importante para as nossas vidas. Lembra que em Hebreus 12:14 nós lemos que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Sem a santidade, sem evitar o pecado, sem superar o pecado em nossas vidas, ninguém verá o Senhor. Então sim, é extremamente importante, essencial para a sua vida e a minha vida espiritual. Mas não é apenas isso, não é somente focar nisso. Cristianismo sim, é evitar o pecado, mas no mesmo tempo é buscar acrescentar as coisas boas de Deus para a nossa vida. O que o apóstolo fala aqui é que, ele fala assim, mais uma vez no começo do versículo 5, ele fala: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Aí ele dá essas características, essas qualidades. Eu sinto que às vezes nós acabamos falando tanto sobre aquilo que nós não devemos fazer, que a gente acaba esquecendo das coisas que sim devemos fazer como cristãos. Focamos tanto nos pecados que nós precisamos estar removendo da nossa vida, que esquecemos de falar sobre as qualidades e características de Jesus Cristo, que precisamos estar nos revestindo. Irmãos, nós como cristãos temos que estar ativamente, propositalmente, intencionalmente, buscando a crescer na nossa fé, buscando a acrescentar e nos revestir das qualidades e as características do nosso Mestre Jesus Cristo. Então essa ideia principal, como eu falei, que está por trás dessa série de mensagens. E é isso que nós temos falado, sobre as qualidades, as características que nós vemos no nosso Senhor, no nosso Mestre, que nós temos que estar buscando a adicionar, acrescentar em nossas vidas espirituais. Mas por que é tão importante? Continua comigo em versículo 8, ele fala assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Por que hoje em dia existe tantas pessoas que declaram fé em Jesus Cristo, estão dentro das igrejas, mas claramente são improdutivos, claramente inoperantes na sua vida espiritual? Ele nos dá a resposta. É que eles não se esforçaram, não se empenharam para acrescentar as coisas boas, as coisas de Cristo na sua vida. Ele até nos dá uma sequência, de
o que acontece na vida de um cristão que não faz isso. Mas antes de ler o próximo versículo, eu quero que você entenda, gente, essas coisas que nós estamos falando aqui, essas qualidades, as características, não vão automaticamente aparecer do nada na sua vida, se você ficar parado. Às vezes uma pessoa talvez acha que, olha, não, eu aceitei Cristo como meu Salvador, eu pedi para Ele me salvar e me transformar, e acham que é só isso que é necessário, agora Deus faz tudo o resto, agora Deus vai começar a acrescentar a minha vida sem eu precisar fazer nada, e não funciona dessa forma, porque se fosse assim, o apóstolo Pedro nem teria, nem teria falado para a gente, para se empenhar a acrescentar essas coisas. Então ficar parado na sua fé, encostado no banco, sem ler a palavra, sem buscar a Deus em oração, sem cultivar o relacionamento com Cristo, você nunca vai acrescentar essas coisas em sua vida. Olha em versículo 9 comigo: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Você vê a importância de estar realmente levando isso a sério? Ele nos dá essa sequência de eventos, o que acontece na vida de um cristão, que não se preocupa em crescer espiritualmente, que não se preocupa em desenvolver nesse relacionamento com Cristo, que não se preocupa em acrescentar a sua fé. Ele fala que eles começam, claro, se arrependendo dos seus pecados, eles aceitam Cristo, eles pedem perdão, Jesus transforma, ele purifica, ele perdoa essa pessoa dos seus pecados, mas depois de um tempo essa pessoa não faz nada, essa pessoa não está na palavra, essa pessoa não está em oração, essa pessoa talvez não está firme em frequentar a igreja e ter comunhão com Deus e com seus irmãos, e depois de um tempo essa pessoa se torna improdutivo, inoperante. Beleza, mas depois de um tempo, um período de viver a sua vida nessa condição, o que acontece é que o coração começa a se endurecer, a visão espiritual começa a se diminuir, e de repente essa pessoa se torna cego espiritualmente, não enxerga Deus, não enxerga nada, só vê o que está perto, só olha para si mesmo, só foca e coloca tudo a sua atenção nesse momento, no presente, esquece do futuro, esquece do que Deus fez por ela no passado. Essa pessoa literalmente chega a um ponto em que esqueceu do fato de que eles fizeram uma aliança com Jesus Cristo e foram purificados e perdoados de todos os seus pecados. E gente, essa condição é extremamente perigoso, porque tem consequências eternas. Por isso que estamos falando tanto sobre isso, e vamos gastar um bom tempo falando sobre o que nos define, como cristão, o que deve definir a sua vida. Primeira semana falamos sobre a generosidade, certo? O cristão deve ser definido por generosidade. A semana passada, foi sobre mansidão. Falamos sobre a mansidão. Hoje eu quero falar com vocês sobre o domínio próprio. Domínio próprio. Ninguém gritou aleluia, ninguém gritou amém, eu sei por quê, porque não é um assunto geralmente que você está tudo empolgado para ouvir mais e mais sobre alguém falando que você tem que dominar os seus paixões e desejos. Deixa eu só falar, talvez na sua Bíblia, enquanto nós estamos lendo esses versículos, talvez a sua Bíblia fala temperança, que é o domínio próprio. Eu talvez vou ficar trocando de palavras e usar autocontrole também, tá bom? Para mim fica, sei lá, um pouquinho mais fácil falar, então, eles significam a mesma coisa, certo? Olha mais uma vez comigo em versículos 5 e 6a, ou seja, o começo do versículo 6. Por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Quero compartilhar algo com vocês, ao estudar para essa mensagem, esse assunto, eu percebi algo muito interessante, muito legal, eu nunca tinha reparado. Em Atos capítulo 24, tá? A gente vai mostrar aqui daqui a pouco os versículos. Eu já tinha lido esse livro algumas vezes, só que eu nunca tinha reparado o que acontece e o que o apóstolo Paulo fala em capítulo 24. Lembre que até esse ponto, nós sabemos que ele foi preso em Jerusalém, os líderes religiosos dos judeus acusaram ele
por ter feito coisas que ele não fez, claro, facilmente. Aí eles levaram ele preso. Só que outros judeus montaram um plano para matar o Paulo. Então o que aconteceu? Ele foi transferido até uma outra cidade, Cesareia. Lá era governado pelo governador Félix, tá bom? Félix. Ele é julgado. O sumo sacerdote de Jerusalém sai e vai até essa cidade e fala sobre o que aconteceu e está tentando acusar o Paulo. Os dois têm um diálogo aí. O Félix, ele acaba julgando a situação. E aí que nós chegamos em versículo 24. Olha que interessante. Vários dias depois do julgamento, tá? Desse momento, Félix veio com Drúxila, sua mulher, que nome linda, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Olha só, que grande oportunidade que tem o apóstolo Paulo neste momento. Ele é convidado por um grande homem com grande autoridade e poder para falar abertamente sobre a fé em Jesus Cristo. Muito legal. Que grande momento. E de repente ele vai começar a falar sobre o cristianismo em si, a fé em Cristo, o evangelho, a essência mesmo do que é um cristão. E adivinha sobre o que ele fala nesse grande momento? Olha o versículo 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair, quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Pensa comigo, de todas as coisas que ele podia ter falado, ele escolhe falar sobre domínio próprio, ou seja, é uma peça, um aspecto fundamental da nossa fé em Jesus Cristo, é o domínio próprio. Se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos realmente desenvolver espiritualmente, temos que enxergar e colocar o mesmo valor que o apóstolo Paulo colocou por cima deste assunto, dessa característica. Ele podia ter falado qualquer coisa, mas escolheu falar sobre o domínio próprio. O que significa o domínio próprio? A palavra que o apóstolo Pedro usa naquele versículo 5, na língua original, que foi o grego, ele escreve essa palavra, ekreteia, que significa a virtude de quem domina seus desejos e paixões, especialmente seus apetites sensuais. Eu não sei se você, na hora de ouvir sobre essa palavra, domínio próprio, autocontrole, se você automaticamente já pensa nas pessoas que são viciadas em drogas, pessoas viciadas em álcool, ou cigarro, ou até próprio o sexo. Não sei se a sua mente já vai para lá. E se você não tem um problema em nenhuma dessas áreas, talvez você vai ser tentado neste momento a um pouco desligar a mente, achar que você está bem em relação ao domínio próprio e parar de prestar atenção. Mas eu peço que você entenda comigo que o domínio próprio é muito mais do que apenas evitando esses vícios grandes, vamos dizer, esses vícios fisicamente evidentes. O domínio próprio tem a ver com todo o aspecto da sua vida. Tem tudo a ver, sim, com os desejos físicos, mas também tem tudo a ver com cada pensamento que entra na sua mente. Tem a ver com todas as suas emoções e impulsões. O domínio próprio é necessário para todo cristão, em todas as áreas da nossa vida. Para entender esse assunto melhor, temos que entender que Deus nos criou com certas necessidades e desejos naturais e básicos, tá? Ele nos deu um desejo natural de querer ter relações sexuais, de querer comer e beber, de querer amar e ser amado, de querer sentir seguro, conforto, prazer, tudo isso vem de Deus. Em si, esses desejos não são errados. E como cristãos, nós aqui que lemos a Bíblia, que temos o conhecimento, Deus tem nos dado um padrão moral de como que nós podemos satisfazer esses desejos. Porque satisfazer esses desejos não é errado, dependendo de como você vai fazer. Ele nos deu um padrão, ele falou, é assim que eu permito que vocês satisfazem esses desejos que vocês têm. Mas olha o nosso problema como ser humano, é que a Bíblia claramente fala que nós temos um coração corrompido. Nós, por causa do nosso pecado, somos corrompidos. Jeremias
capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sim, o seu coração foi corrompido por causa das nossas escolhas de entrar e praticar o pecado. E o problema com isso é por causa desse estado, dessa condição, nós somos inclinados, propensos a querer satisfazer os desejos naturais pelo qual Deus nos criou da forma errada, da forma que vai totalmente contra esse padrão que Deus nos deu. Isso é o fato para toda a humanidade. E o que eu fico mais confuso, de verdade, isso bagunça minha cabeça, é que o ser humano, o cristão, quando ele está encarado com uma tentação, uma decisão de pecar, de tentar satisfazer o desejo da forma errada, ele já sabe que não está certo, ele já sabe que eu praticando isso vai prejudicar a minha vida. Sim, talvez eu vou sentir um prazer agora, mas eu sei que no futuro eu vou sofrer as consequências e ser prejudicado por causa disso. E sabe o que é mais louco? Que a gente, mesmo assim, faz. Mesmo assim, nós decidimos a buscar aquele prazer momentâneo. É incrível, é incrível. Mostra mesmo a condição e a corrupção e a fraqueza do nosso coração. Levanta sua mão se você toma Coca-Cola. Agora o Paulo Vitor aí foi levantar, peraí, passar vergonha aqui. Toma Coca-Cola, muitos, né? Eu não, mas fazer o quê? Não, tô brincando, eu já tomei muita Coca-Cola na minha vida. Coca-Cola a gente toma porque é gostoso, refrescante, né? A gente você toma, é bom, traz um prazer momentâneo. Mas hoje em dia, com as redes sociais, a internet, eu creio que todos nós aqui provavelmente já ouvimos fatos sobre a Coca-Cola, de como a Coca-Cola faz mal para o nosso corpo. Talvez você já até assistiu os vídeos do pessoal que faz testes com a Coca-Cola, que pega um carro enferrujado, né? Chega com uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola e ele começa a derramar por cima do carro e de repente, com o tempo, o ferrugem começa a desaparecer. Ou um que é mais recente que eu assisti, é o cara que chega num vaso sanitário, tudo cheio, tudo manchado, aí ele pega a Coca-Cola, ele joga lá dentro e fala, espera 5 minutos, aí ele volta, dá descarga, o negócio está limpo. Aí você pensa, caramba, se a Coca está tirando o ferrugem de um carro, fazendo isso num vaso, o que está fazendo comigo por dentro? A gente sabe que não faz bem, mas nós continuamos a tomar a Coca-Cola. É incrível. Por quê? É loucura. Mas é porque nós somos inclinados a buscar aquele momento de prazer. Mesmo se for momentâneo, se for rápido, aquilo para mim vale a pena. E depois eu vou arcar com as consequências. Depois, se eu for prejudicado, eu vou lidar com aquilo depois. Mas agora eu quero isso. Falta de autocontrole. Em Gálatas 5,16, ele fala que isso que nós passamos e experimentamos nesses momentos é uma luta espiritual dentro de nós, é a luta entre a carne e o espírito. Gálatas 5,16 a 17, ele fala assim: por isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nós vamos somente ter autocontrole, domínio próprio, quando nós estamos dispostos a resistir àquele momento de prazer, sabendo que mesmo que vai trazer uma satisfação, um prazer agora, eu sei que mais para frente vai me afetar espiritualmente, fisicamente. Então por causa disso, eu vou negar, eu vou dominar esse prazer agora, para ter satisfação e prazer eterno. Nós temos que pensar na grande imagem, tomar um passo para trás e pensar dessa forma. Quando nós somos enfrentados com o desejo de mentir,
quando somos tentados com o desejo de ter relações sexuais fora do casamento, quando somos tentados com o desejo de fofocar, de falar mal do outro, de tomar vingança, de xingar alguém, tratar outros com maldade, nós temos que parar. Gente, porque é um momento que passa muito rápido. Mas um cristão maduro aprende a chegar a este ponto, o ponto de tentação, aquele momento de decisão, e fala: para tudo, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu tomar um passo para trás. Beleza, eu sei que no fundo do meu coração corrupto, eu quero fazer isso, e eu sinto que se eu me vingar dessa pessoa, eu vou sentir bem, porque eu vi aquela pessoa sofrer tanto quanto me fez sofrer. Mas mesmo que eu vou sentir isso agora, aquilo vai passar, e aquele desejo que eu penso que vai me satisfazer agora, realmente não vai me satisfazer para sempre, ou seja, vai voltar de novo. Só que a segunda vez que volta com mais intensidade e mais força, e fica muito mais difícil para eu negar e dominar os meus desejos depois. Gente, temos que parar um pouco e pensar, em vez de apenas ser levado por cada desejo e impulsão. O cristão maduro chega a este ponto de conseguir reconhecer, de dominar e reconhecer mesmo, ou ter a habilidade, quer dizer, de reconhecer que o desejo imediato não compara com o prazer que eu terei mais para frente. Mas aqui que é a boa notícia sobre isso, porque o mais que nós fazemos isso, o mais que nós dominamos os desejos, os pensamentos, as emoções, o mais fácil vai ficar daqui para frente. Prometo para você. No começo é muito difícil dominar e negar, porque tudo dentro de você está falando: faz, fala, pensa, xinga, faz o que você quiser. Mas se a gente conseguir pensar: olha, eu não vou fazer isso, porque eu sei que se eu negar agora, amanhã, quando eu sou enfrentado de novo, vai ser um pouco mais fácil. Ainda vai ser muito difícil, mas amanhã vai ser um pouco mais fácil do que foi ontem. Aí o dia depois eu faço a mesma coisa, eu nego, eu domino. Aí o próximo dia vem de novo, mas eu consigo dominar. E com cada vez fica mais e mais fácil, até chegar ao ponto em que você nem sofre mais com essa tentação. A tentação vem, sim, continua vindo, mas não existe aquela luta dentro de você como existia antes. Gente, eu prometo para você que isso acontece. Garanto para você. Às vezes você pensa: não vale a pena, não adianta eu ficar com essa luta aqui, porque amanhã vai te vir de novo, eu vou cair amanhã, e do outro dia, e sempre vai ser difícil assim. Não, isso é uma mentira. As coisas ficam mais fácil. Falando com um membro da igreja esses dias, eu estava falando para mim sobre umas dificuldades que tem em certos relacionamentos. E uma coisa que eu falei para ela, e olha gente, é incrível, toda vez que eu estou preparando uma mensagem para pregar aqui, eu tenho certas conversas com várias pessoas que tem tudo a ver com a pregação, e eu sinto que é Deus falando: é isso mesmo que eu quero que você prega. Mas enfim, vamos lá. Falando com ela, eu falei assim: olha, talvez você não consegue controlar os sentimentos, talvez você não consegue controlar tudo que entra no seu coração, todos os seus sentimentos, mas você sempre tem controle sobre as suas ações, sempre. Ninguém vai forçar você nunca de fazer algo fisicamente, de agir por cima dos seus sentimentos sem você querer. Nós talvez não conseguimos sempre controlar o que nós sentimos, mas sempre podemos controlar aquilo que fazemos, como agimos e reagimos por cima disso. Deixa eu te dar um exemplo, é meio bobo, mas acho que ajuda. Vamos dizer, eu estou no mercado com a minha esposa, a Jenna. Como ela é bonita, né? Um homem vem e toca nela, e depois fala algumas coisas inapropriadas na minha frente. Como marido, o que você acha que vai imediatamente subir dentro de mim? Raiva, ira e todos os outros desejos más, certo? Que vêm de um coração corrupto. Naquele momento, instantaneamente, de repente eu estou sentindo com raiva e ira. Mas eu não preciso agir por cima daqueles sentimentos. Eu tenho a habilidade de dominar aqueles sentimentos naquele momento e lidar com a situação de uma forma sábia, com mansidão,
imaturidade. Autocontrole é ter o desejo talvez ruim, mas dominando aquele desejo, mesmo que você sabe que ia fazer você sentir bem naquele momento. Porque o desejo meu seria de dar um soco na cara daquele rapaz, e eu garanto que algo dentro de mim ia fazer assim, ó, isso foi da hora, isso foi bom. Mas o autocontrole é falar assim, seria bom, mas eu sei que não é de Deus, e eu vou controlar e dominar essa raiva, essa ira, e eu vou me entregar em obediência a Jesus Cristo. Então, só porque você tem desejos más, não significa que você tem que agir dessa forma. O autocontrole não significa que você nunca tem desejos maus no seu coração. Significa que mesmo com esses desejos, você domina elas em vez delas te dominar. Isso é o autocontrole. Isso é o domínio próprio. É isso que Deus quer de cada um de nós. Mas eu quero também dizer para vocês que, olha, eu estou aqui pregando isso, falando isso, mas não tentando fingir que é fácil. Porque é muito mais fácil falar do que realmente aplicar. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe de como é. Mas é possível. O que eu quero te dizer hoje à noite é possível. Não é fácil, mas é possível. É possível você viver uma vida definida por domínio próprio. Não porque em si, sozinho, você tem toda a força, habilidade para fazer isso. Mas é por causa daquilo que Cristo fez por você. É através do Espírito Santo que nós temos a força e a habilidade. Se hoje à noite você é uma pessoa que já tem colocado a sua fé em Jesus Cristo, aceitado Ele como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero ler algo para você. Romanos 6, 17 a 18 diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Gente, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, nós temos a força necessária para dominar e controlar qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer emoção que se levanta contra Deus e contra nós. Amém? Em Jesus Cristo nós temos essa força, nós temos essa habilidade. Mas basta você determinar no seu coração a utilizar, aproveitar toda essa graça e poder que vem de Deus nesses momentos de decisões. Gálatas 5, 22 a 23 fala assim: mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito Santo pode produzir em nossas vidas, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e por último, domínio próprio. Eu creio que sem esse último, domínio próprio, nós não vamos conseguir acrescentar todos os outros em nossa vida. É tão importante assim. Aí em Gálatas 5,16 ele fala assim, mais uma vez: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gente, enquanto nós andamos no Espírito, enquanto nós somos sensíveis à direção e à vontade do Espírito Santo, enquanto nós estamos em oração pedindo constantemente que Ele influencia cada pensamento, cada escolha que nós tomamos na nossa vida, enquanto nós estamos ligados com Ele, andando lado a lado com Ele, nós jamais vamos satisfazer os desejos da carne, ou seja, nós vamos ter o poder naquele momento de controlar e dominar qualquer pensamento, emoção e desejo. Então, rapidamente, qual é a sua parte? Qual é a minha parte nisso? Vou te dar alguns toques rapidamente, do como você pode aplicar. Primeiramente, foge de qualquer situação e qualquer coisa que vai fazer ou vai despertar esses desejos maus na sua vida. Seja televisão, computador, celular, redes sociais, Netflix, sei lá. Se você sabe que você está sempre sendo tentado e caindo nessa mesma área, para de se colocar nessa situação.
Aquele rapaz que chega e fala, olha, eu não estou conseguindo me controlar, eu estou, pecando com a minha namorada, a gente está tendo relações sexuais, nossa, é muito difícil, eu não consigo controlar. Mas fala para mim, quando que acontece? Não, sério, toda vez que a gente está na sala, com a luz apagada, assistindo um filme debaixo do cobertor, aí acontece. Para de fazer isso, se retira daquela situação. Mas olha, o domínio próprio, isso ajuda no domínio próprio, mas o domínio próprio não é apenas tentando evitar tudo. O domínio próprio vem com uma transformação sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas, mas mesmo assim temos que fugir e largar das coisas que faz despertar esses maus desejos. Segundo, rapidamente, é que nós temos que imediatamente excluir qualquer pensamento que não vem de Deus em nossas vidas, em nossas mentes. Romanos 13 e 14, desculpa gente aí atrás, acho que eu não adicionei isso, foi um pouquinho depois, mas só escuta rapidamente. Romanos 13 a 14 diz assim, tentar mais uma vez, comportemo-nos, não vou falar de novo, tá? Eu já falei, com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem em desavança e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer desejos da carne. O mais que nós permitimos um pensamento maquinar dentro da nossa cabeça, ficar lá, tomar moradia dentro da nossa cabeça, mais perigoso fica e nós vamos cair naquela tentação. Mas se você consegue aprender a diretamente, naquele momento, expulsar qualquer desejo, até faz uma oração, Deus tira isso de mim porque eu não quero pensar nisso, porque eu sei aonde que vai me levar. Se você parar de premeditar sobre os desejos que você tem e como você podia satisfazer, meu irmão, você vai cair naquele pecado. E por último, eu acredito mesmo que cada um de nós temos que ter um alvo lá para frente, que vai nos motivar a falar não e dominar os pecados. Eu quero mostrar uma foto para vocês rapidamente, de um rapaz que talvez você conhece, com a permissão dele, tá bom? Outra, é o primeiro, conhece esse rapaz aí? Claro que agora que mostrou a segunda foto, vocês conhecem. Esse aqui é o pastor Red, a maioria conhece, ele já pregou aqui várias vezes. Isso aí foi alguns anos atrás. Quando nós conhecemos ele, a primeira vez que ele veio aqui, nós conhecemos ele assim. E gente boa, claro, gostamos muito dele. Ele voltou para os Estados Unidos, e aí depois de, eu acho que 2 anos, nós vimos ele novamente numa conferência lá nos Estados Unidos. Quase não reconheci o pastor Red, porque ele foi sendo transformado fisicamente, de uma forma incrível. Ele falou que perdeu mais de 30 libras, estava na academia constante, transformou o jeito que ele se alimenta, transformou a mentalidade dele sobre comida, sobre saúde. Eu liguei para ele ontem, para perguntar para ele, claro, se eu posso usar ele como exemplo, não para elogiar ele, para ele se exaltar, mas para dar uma ilustração que é próximo de nós. Eu perguntei para ele, o que foi na sua vida que fez você chegar a esse ponto de dominar mesmo aqueles desejos de comer coisas que não deve comer, de ficar fora da academia, de não cuidar do seu corpo fisicamente? Aí ele falou que um dia ele estava sentindo muito mal, com 37 anos de idade, sentindo muito mal. Ele foi até o hospital, viu o médico dele, eles sentaram e perceberam que ele estava com pressão alta, o colesterol dele estava muito alto também. O médico naquele momento confrontou ele, falou umas coisas pesadas para ele. Ele questionou o chamado do pastor Red. Falou, mas peraí, você não é um pastor? Um porta-voz de Deus para o povo? Ele falou, sim, sou. Ele falou, como que você acha? Ou como que você pode, então, pregar para os outros, falar para os outros, instruir os outros de como eles devem viver as suas vidas, se você não sabe controlar e dominar, cuidar da sua própria vida? Ele falou para mim que isso pegou na mente dele, ficou no coração dele. O médico falou assim, você tem um chamado,
um propósito nessa vida. Como que você vai cumprir esse propósito se você morrer antes do tempo certo? 37 anos. E ele falou que esse foi o alvo. Isso foi aquilo para ele que motivou ele a começar a exercer constantemente o domínio próprio. Foi: eu quero cumprir o meu propósito nessa terra para a honra e a glória de Deus. Esse é o meu alvo. Então, para eu alcançar esse alvo, eu tenho que começar a controlar os meus hábitos, os meus desejos. Então ele falou que cada vez que então ele começou a orar muito sobre isso. Deus, me dá autocontrole, me dá domínio próprio, me ajuda nisso. Ele falou que Deus começou a ajudar. Deus começou a transformar o pensamento dele. Ele falou que cada vez que ele queria sentar e comer uma torta, né, de maçã, tudo de uma vez, parecia que o Espírito Santo trazia certos versículos, ou até aquele momento com o médico, para a cabeça dele. Ele falou: opa, é verdade, vou ficar firme, não posso. Toda vez que eu queria, que eu sabia que tinha que ir para a academia, mas não queria, o desejo de ficar lá parado, eu lembrava, parece que o Espírito Santo estava sempre trazendo essas coisas para a minha mente. Aí aquilo me motivava para dominar, tomar posse e domínio sobre esses pensamentos e fazer aquilo que eu sei que eu precisava fazer. Gente, nós temos que ter um alvo, nós temos que ter uma meta, e a minha esperança, a minha oração é que esse alvo principal seria honrar e glorificar a Deus com todo o nosso ser, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, viver essa vida com tanto domínio sobre quem nós somos, que podemos realmente correr a corrida da forma correta até o final, e atravessar aquela linha de chegada para a honra e glória de Deus. Que possamos ter essa meta, esse alvo em nossas vidas. Em conclusão, eu quero falar com vocês rapidamente sobre o oposto de uma pessoa que não tem autocontrole. É a pessoa dominada totalmente, claro, pelos seus desejos, as suas paixões, não tem força de vontade para negar esses desejos que vão prejudicar, mesmo sabendo que aquilo vai trazer prejuízo. Eles imediatamente agem por cima dos seus desejos, das impulsões, se tornam escravos do seu próprio pecado, das decisões. Provérbios 25:28 diz o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Antes de eu explicar isso, eu não mostrei de verdade a segunda foto do pastor Ed. Mostra aí, por favor. Depois de alguns anos, hoje ele está assim. Mas para ele falou que não é, totalmente esqueci, não é para se mostrar, não é para o pessoal bater palma para ele, não tem a ver com a aparência física dele. Falou porque assim ele consegue realmente honrar e glorificar a Deus da melhor forma possível, porque o corpo dele está sendo treinado e dominado junto com o aspecto físico. Legal, né? É possível, gente. Voltando para o versículo: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quase acabando, mas eu quero te explicar o contexto desse versículo, para fazer sentido. Lembra que na época em que isso foi escrito, o muro da cidade era a coisa mais importante para os habitantes dessa cidade, porque o muro era a proteção dessa cidade, contra as pessoas que queriam entrar e destruir. Enquanto aquele muro estivesse em pé, os cidadãos dentro estavam em paz, se sentindo seguro, podia viver a sua vida naturalmente, e a cidade iria funcionar da forma que deveria funcionar. Mas a partir do momento que chegava o inimigo e conseguia derrubar a muralha, já era, bagunçou tudo. O inimigo entra, ele rouba, ele destrói, ele mata. O provérbio fala que a pessoa que não sabe dominar os seus desejos e paixões é uma pessoa indefesa, uma pessoa vulnerável para os ataques do inimigo. O inimigo vem para atacar e facilmente ganha, porque já tem acesso livre. Ele entra, ele infiltra, ele rouba, ele mata, ele destrói, porque não tem nada para impedir ele de entrar. A falta de autocontrole tem destruído muitos reinados, tem destruído muitos reis e líderes espirituais, reputações, relacionamentos, famílias, ministérios, carreiras, infelizmente vidas.
Nós vemos vários exemplos dessas pessoas até na Bíblia, certo? Adão não conseguiu controlar o seu apetite, o desejo pelaquela fruta. A gente sabe o que aconteceu com isso. O Caim não conseguiu controlar a sua inveja, ira, matou o seu irmão. Moisés não conseguiu controlar a sua ira naquele momento e bateu na rocha com a sua vara, a rocha representando Cristo. Por causa disso, ele não foi permitido entrar na terra prometida. Sansão não conseguia controlar os seus desejos sexuais, foi destruído. O rei Saul não conseguiu controlar seu orgulho, o reinado foi tirado dele. Rei Davi também não conseguiu controlar os seus desejos sexuais, perdeu um filho por causa disso. Gente, a constante falta de controle, de autocontrole na nossa vida, vai nos levar à destruição física, emocional e espiritual. Vai. Não é talvez sim, talvez não. Não, a constante falta de autocontrole vai nos levar a eventualmente ser destruídos. E o último versículo que eu quero ler para vocês, eu creio que é por isso, por causa dessa destruição, desse perigo, que o Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Tessalonicenses 4, 3-5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. As pessoas que não conhecem Cristo, não têm o Espírito, não vão conseguir ter um domínio próprio sobre tudo na sua vida, especialmente a parte espiritual. Nós como cristãos temos o Espírito, nós temos Jesus. Então é por causa disso, através do poder e a graça de Deus, que nós como cristãos temos que viver vidas definidas por domínio próprio. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, obrigado. Sempre começo assim, Pai, te agradecendo mesmo pela sua palavra, porque nos mostra tudo que nós precisamos fazer nessa vida, a forma em que o Senhor quer que nós vivemos essa vida, Pai. E eu sei, eu confio, eu tenho certeza que o Senhor tem estabelecido essas leis morais, esses mandamentos, não para tirar a nossa diversão, a nossa alegria, o nosso prazer, mas justamente para fazer o oposto, para que por meio delas nós podemos sentir uma alegria e felicidade e paz verdadeira, Pai. Que possamos pensar dessa forma, de pensar que é através do autocontrole que eu vou realmente poder satisfazer os desejos na minha vida de uma forma apropriada, uma forma honrosa, e que no final das contas, Pai, eu vou conseguir chegar até o Senhor com uma vida pura, santificada, que entrarei no seu reino. É isso que nós queremos, Pai. Nos ajuda a ter domínio sobre essa vida, a ter a força de vontade para negar os desejos e os prazeres deste mundo, que nós sabemos que não vão fazer bem para nós, crendo que se nós negamos isso agora, que nós vamos ter uma alegria e uma satisfação eterna contigo. Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus, amém, amém. Vamos levantar neste momento, vamos cantar mais um hino, mais um louvor, agradecendo ao nosso Deus por ter nos dado essa força, por ter nos dado essa graça, esse poder para poder seguir as suas instruções. Você pode orar, você pode pedir mais ajuda, mais força, mas não saia daqui se não determinado a realmente aplicar isso e buscar acrescentar o domínio próprio na sua vida. Vamos cantar.